Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida sempre por Deus Pai Todo-Poderoso, não é? É, com certeza. Por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, que nos iluminam, guardam, protegem nas nossas vidas, dificuldades, angústias, nos nossos lares, na doença e na saúde, independentemente de como é a nossa condição, independentemente de como é o nosso estágio, o nosso passeio, a nossa viagem aqui neste mundo físico. Nós temos muitas incertezas no nosso espírito, todos os dias. Temos muitas dúvidas, temos muitas incertezas, temos muitas questões, temos muitas agonias, temos muitos desesperos. Aqui não importa a nossa condição, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é médium, se não é médium, não importa a nossa condição, se é velho, se é novo, porque, como eu sempre digo, até a criança de 5 anos já tem problemas. Aquela pessoa idosa de 90 anos mais problemas terá, porque já tem um longo percurso, não é? Da sua vida, da sua jornada neste planeta físico. Porque nem tudo é bom. Nem tudo é bom, é assim. Nem tudo nós, às vezes, acolhemos como bom. Acolhemos muitas das vezes com angústia, tristeza. Por exemplo, a doença. A doença que é uma purificação do nosso espírito, é um melhoramento do nosso espírito. Nós não compreendemos muito bem a doença. A doença, muitas doenças que inclusive levam ao desencarne, não é? Que bate na porta de todos nós, porque ela não escolhe. Neste planeta, nesta terra, neste mundo, o desencarne, a morte, já bateu a todas as portas. Irá continuar a bater a todas as portas, em todas as idades, em todas as religiões, em todas as crenças, em todas as etnias, irá bater à porta de todos. É uma lei, é uma condição nossa do ser físico. Nós estamos aqui estagiando nesta vida, estamos aqui percorrendo esta viagem vossa, na nossa individualidade, corrigindo as nossas imperfeições, corrigindo os nossos defeitos, pagando as nossas dívidas kármicas, fazendo os nossos reajustes e percorrendo, alinhando o nosso karma, tentando fazer tudo quanto pedimos para vir fazer a esta terra. Porque se nós deixarmos de fazer algo, do que pedimos, nós deixaremos de fazer alguma coisa. Possivelmente teremos que voltar cá de novo para cumprir aquilo que deixamos de fazer. Porque nós pedimos, Deus nos concedeu, nós deixamos de fazer, está lá registado, nós teremos que voltar aqui para fazer tudo aquilo que nós pedimos para fazer, que é chamado o nosso karma, que é chamado a nossa jornada evolutiva. Nós
poderemos dizer que é evolutiva, mas essa nossa condição temporária aqui no mundo físico nos causa muita confusão nas famílias, não é? Que é a morte, que é o desencarne, que é a partida do mundo físico, é a chegada no mundo espiritual, é todas estas condições que nós, seres físicos, não temos ainda a verdadeira compreensão, não aceitamos ainda muito bem a partida de um ser querido dos nossos lares. Nós, médiuns, não é? Nós temos a oportunidade de ajudar esses espíritos que precisam da sua evolução, precisam do seu encaminhamento, precisam da sua cura, da sua melhoria em todos os níveis. O médium é um intermédio, porque esses espíritos estão presos aqui no mundo físico. Estão presos. Já não têm condição sozinhos da sua evolução, da sua subida. Se encontram presos aqui no mundo físico. Então precisam de todos vós para os ajudar. Um dia, quando vós chegardes ao outro lado, estarão lá com certeza aqueles espíritos, aqueles irmãos que não conhecem de parte alguma, que vocês deram o vosso contributo para a sua evolução, e eles vão estar lá à espera no mundo etérico para os ajudar, para vos agradecer, porque vocês foram as ferramentas necessárias para a ajuda desses espíritos. Vocês foram a essência que eles necessitavam para a evolução a esses mundos espirituais desses espíritos. Vocês foram a vossa doutrina, a vossa entrega, a vossa elevação, a vossa energia, o vosso ectoplasma, a vossa sintonia, foram os responsáveis por a subida, por a elevação desses espíritos, porque eles sozinhos já não teriam condições de subir. Então eles, quando vocês lá chegarem ao mundo etérico, ao mundo espiritual, que façam a transição do mundo físico para o espiritual, eles vão estar lá à espera para vos agradecer. Vocês não os vão conhecer, não é? Eles vão fazer tudo o que está ao alcance deles para merecerem essa condição, para estarem lá para vos agradecer. Mas a morte continua sendo uma grande incógnita. E, inclusive, lendo aqui este livro, lendo aqui um pouco, eu li aqui este capítulo, do qual não vou deixar de ler para vós. Deste livro: quando eu era criança no Tibete, ouvi a história de Krishna Gotami, uma jovem que teve a sorte de viver na época de Buda. Quando o seu primogênito tinha cerca de 1 ano, o filho tinha 1 ano,
adoeceu e morreu. Atormentada pelo desgosto, Krishna Gotami vagueou pelas ruas com o filho nos braços, pedindo a quem quer que cruzasse com ela um remédio capaz de o ressuscitar. Algumas pessoas ignoraram-na. Outras riram-se dela. Outras julgavam que ela tinha enlouquecido. Mas, finalmente encontrou um homem sábio que lhe disse que a única pessoa no mundo capaz de realizar o milagre que desejava seria Buda. Então, ela foi ter com ele, depositou o corpo do filho a seus pés e contou-lhe a sua história. Buda escutou-a com uma compaixão infinita e de seguida disse-lhe com delicadeza: há apenas uma forma de ultrapassar a tua aflição. Desce à cidade e traz-me uma semente de mostarda de uma casa onde nunca tenha ocorrido uma morte. Krishna Gotami sentiu-se entusiasmada e partiu de imediato para a cidade. Parou na primeira casa que encontrou e explicou: Buda disse-me para levar uma semente de mostarda de uma casa que nunca tenha conhecido a morte. Muita gente já morreu nesta casa, replicaram. Ela continuou, dirigindo-se à próxima residência. Houve inúmeras mortes na nossa família, retorquiram. Houve o mesmo na terceira e na quarta, até ter percorrido toda a cidade. Apercebendo-se de que o requisito de Buda não poderia ser cumprido, levou o corpo do filho para o cemitério e despediu-se dele pela última vez. Voltando depois, junto de Buda: trouxestes a semente de mostarda? Perguntou-lhe. Não, respondeu ela. Começo a compreender a lição que me tentas ensinar. O desgosto cegou-me e eu julguei que era a única pessoa a ter sofrido nas mãos da morte. Por que voltastes? Perguntou Buda. Para te pedir que me ensines a verdade, respondeu, sobre o que é a morte. O que pode estar por detrás e para além dela, e o que há em mim, se é que existe alguma coisa que não morrerá. Buda começou a ensiná-la. Se queres saber a verdade da vida e da morte, tens de refletir continuamente sobre o seguinte: há apenas uma lei no universo que nunca se altera, a de que todas as coisas mudam e são impermanentes. A morte do teu filho ajudou-te a ver agora que o reino onde estamos é um oceano de insuportável sofrimento. Há um caminho somente, um caminho para sair do ciclo ininterrupto do nascimento e morte, que é o caminho da libertação. Uma vez que a dor te deixou agora preparada para aprender e o teu coração está a abrir-se para a verdade,
eu vou mostrar-te esse caminho. Krishna Gautami ajoelhou-se a seus pés e seguiu Buda durante o resto da sua vida. Perto do fim, diz-se que alcançou a iluminação. A história de Krishna Gautami mostra-nos algo que podemos observar sem conta. Um encontro próximo com a morte pode provocar um verdadeiro despertar, uma transformação de toda a nossa abordagem da vida. Veja, por exemplo, a experiência de quase morte. Uma das revelações mais importantes é talvez a maneira como transforma a vida de quem passa por ela. Os investigadores deram conta de uma série surpreendente de repercussões e mudanças, um receio menor e uma aceitação mais profunda da morte, uma maior preocupação em ajudar os outros, uma visão pronunciada da importância do amor, uma diminuição do interesse em projetos materialistas, uma crença cada vez maior numa dimensão espiritual e no significado da vida e, obviamente, uma maior abertura para acreditar na vida depois da morte. Pois é. Isto foi só aqui para nós compreendermos que realmente o nosso trajeto aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso trajeto aqui é uma viagem, é um percurso do qual a morte vem interromper das mais variadas formas e condições a nossa vida física. Quem parte poderá partir inclusivamente de desgostoso. Pode. Quando lá chegar ao outro lado, no outro caminho, que se aperceba, claro que o espírito vai levar algum tempo, não é? Vai levar algum tempo até se conscientizar da sua verdadeira condição nesses mundos espirituais, onde foi parar, conforme a sua afinidade, conforme o seu grau de evolução, conforme a sua sementeira, conforme tanta e tanta coisa que o espírito leva na realidade algum tempo a se habituar, a se conscientizar dessa parte onde se encontra. E, inclusive, queria estar a permanecer aqui no mundo físico. Alguns permanecem durante algum tempo, muito tempo, até demais, pensando que ainda são físicos. Mas nós continuamos físicos. Nós continuamos acreditando. Nós continuamos, e se nós, em vida, trabalharmos na nossa lavoura da nossa vida, trabalharmos na nossa sementeira, trabalharmos no nosso consciente, no nosso instinto, no nosso espírito e na nossa mente, se nós trabalharmos a conscientização de que existe algo além desta vida, nós poderemos suportar isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas aqui tem um pormenor. Nós ficamos realmente como esta mãe que perdeu o seu filho com 1 ano, não é? Porque a morte não escolhe idades, não é? A morte não escolhe casas, não escolhe etnias, religiões, não vai por cidades, por países. Meus irmãos, ela bate toda a porta.
Umas vezes nós não sabemos. É o fim, é o término daquela jornada, daquele espírito. É o término. Outras vezes é o caminho que percorreu. O caminho que percorreu nesta terra, que o levou a más companhias, a más influências, enfim, que por tanta condição que nós sabemos, outros se encarregaram de o matar, vamos lá. Outros é por doença, outros é repentinamente, mas muitos é porque chegou ao fim, ao término da sua jornada. E nós somos médios, não é? Nós deveríamos ter uma consciência mais aperfeiçoada para estas condições. A morte e a vida. A continuação da jornada, a continuação da vida. Jesus, divino e amado Mestre, disse que tereis que morrer para renascer de novo. É a pura, a verdadeira realidade. As palavras do Mestre. Eu terei que despir esta camisa para vestir outra, mais lavada quando esta estiver suja. Eu terei que, o meu espírito, quando chegar ao término da sua jornada, caminhada, largar esta roupa, esta roupagem e seguir a caminhada. E ainda do outro lado, ainda vai responder por o bom tratamento que fez à roupagem que Deus nos emprestou. Porque esta roupagem é emprestada, não é dada, é um empréstimo para o nosso espírito se tornar matéria, físico e podermos percorrer todos os nossos corredores da vida, nos nossos lares, nas nossas doutrinas, no convívio com esses irmãos e irmãs, homem, mulher, espalhando, emanando, vibrando numa só sintonia. Mas aqui aplica-se a história do barco, não é? A história do barco que eu já contei muita vez. O barco é como quem vai numa viagem, num cruzeiro, que parte de um porto seguro, um grande navio que leva 3, 4, 5, 6 mil pessoas, 7, 10 mil pessoas. Esse veleiro, esse barco, esse cruzeiro é enorme quando está ali perto de nós. Alto, grande, enorme. Conforme a distância, ele vai diminuindo o tamanho. Conforme a distância, cada vez mais pequeno. Conforme a distância, na linha do horizonte, nós só vemos um pontinho de um barco que era tão enorme. Nós só vemos mal um pontinho. Vai chegar um ponto que nós deixamos de o ver. Nós dizemos: já se foi. Já se foi. Quem está no porto, que somos nós ainda se encontramos aqui no porto, neste porto seguro, agora agarrados aqui a este mundo físico. Nós somos aquelas pessoas que dizemos: já se foi. Aquele cruzeiro, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa. Nós dizemos: já se foi, tal e qual como o cruzeiro. O cruzeiro vai navegando lá do outro lado, alguém está esperando, e quando começa a ver na linha do horizonte, diz: lá vem o barco, lá vem o cruzeiro. O mesmo somos nós, os nossos familiares, amigos. Nós dissemos
já se foi, já morreu. Lá do outro lado, na parte espiritual, na parte etérica, estão contentes, alegres, felizes e dizem: já chegou, já chegou. Porque nós temos lá, do outro lado, muita gente esperando por nós. Fora essas pessoas que vós ajudaram, esses espíritos, na sua evolução, jornada, caminhada, temos os nossos familiares físicos, e temos a nossa família espiritual. Temos também a nossa família espiritual esperando por nós para nos dar as boas-vindas de chegada, a chegada ao outro lado, a outra terra, a outro mundo, a outra galáxia, a outro plano, a outra dimensão, que nós, quando lá chegamos, na realidade vamos meio atarantados, nós vamos meio zonzos, nós vamos, porque nós, aqui no mundo físico, enquanto nós somos físicos, para um desencarne perfeito, nós somos assistidos. Porque, como eu já disse aqui há pouco tempo, para cada condição existe grandiosas falanges de espíritos evoluídos, preparados para qualquer condição. Para a morte também existe grandiosas falanges de espíritos de amor, de luz, de paz, de serenidade, que vêm preparar o ser físico, preparar o ser físico para o desligamento, cortar o cordão de prata, desligar o espírito da matéria. Pois é, desligar, tem que ser desligado, tem que ser corto, tem que ser corto, mas tem que ser corto na perfeição. É como no nascimento. O cordão umbilical do bebê com a mãe tem que ser curto, mas tem que ser curto com umas condições que exige a sobrevivência da criança e exige também a sobrevivência, de certa forma, da mãe. E depois é curto no meio. Nós, com o nosso espírito, esses espíritos começam a trabalhar 48 horas, 72 horas antes, no nosso espírito, no nosso corpo físico, na nossa mente, em todas as nossas sintonias, para realizar essa separação do espírito com a matéria, porque não pode ser um rompimento brusco. Poderemos falar de acidentes, não é? Poderemos falar de acidentes, se houve a assistência, houve. Alguns desligamentos de muita gente física, do espírito com a matéria, já se tem processado horas antes. Para quando ocorrer o embate, o acidente que levou ao desencarne, à morte daquela pessoa, já o espírito está desligado da matéria. Claro que o espírito fica ali, às vezes preambulando, olhando o acidente, olhando ao seu corpo, não sabendo o que aconteceu, não sabendo o que é que levou àquela condição. O espírito fica desnorteado, o espírito fica gritando, conversando com os seres físicos que não têm a condição de o escutarem. Realmente fica num estado de êxtase pouco normal para um espírito que morre numas condições mais serenas.
Mas esse espírito já tem sido horas antes, já foi feita a sua manipulação, o seu cordão de prata já foi desligado. E passado horas é que se deu o acidente, o embate, o desencarne, a morte. Ele já se encontra lá do outro lado, mas não quer aceitar. Não quer aceitar. A sua condição não sabe, muitos não sabem. Muitos gritam, choram, falam, ficam ali perambulando no meio do acidente, no meio dos seus físicos, para chamar a atenção, para tentar perceber o que é que se passou. Na doença é igual. Na doença é igual. A doença se instaura no corpo físico. A doença, nem todas as doenças levam ao desencarne, como nós sabemos, mas aquelas que são para o desencarne, vamos lá, por conta mesmo de condições, aquelas doenças de condições aquelas doenças que são de condições que, pronto, porque nem toda a doença é para desencarne. Aqui não vale a pena nós estarmos a questionar, estarmos a entrar em pânico, porque nós conhecemos centenas de pessoas doentes e que não é para melhoram. Muitos não melhoram, ficam com a doença, permanecem enquanto vida, mas não morreram. Algumas doenças é para desencarne, não é? Para a morte. Nessas doenças realmente essas grandiosas falanges, essas falanges, e muitas doenças, algumas são, e como eu falei há pouco, existe essas falanges para o desligamento do espírito com a matéria, para o corte do cordão de prata, que é uma especialização de vários espíritos. É uma especialização, não é qualquer espírito que vem e corta. Não é. Há uma manipulação de energias, de forças, de sintonias, há uma energização de equilíbrio, há uma fluidez para o espírito transitado por aqueles espíritos, uma transição de luz, de conhecimento, para se adaptar à condição de espírito. E quando atingir a condição, é feito o desligamento. Mas é por espíritos preparados para essa condição. Não é um espírito qualquer que vai cortar, que sabe. Não. Há a especialização na espiritualidade para essa condição. Na doença, não é? Na doença. Há aquelas doenças que nós dizemos assim, foi rápido, foi de um momento para o outro, mas como todos nós sabemos, os mundos espirituais, os mundos etéricos, têm conhecimento da nossa vida, do nosso trajeto, do nosso percurso, muito antes de nós. Eles conhecem a nossa trajetória, eles conhecem o nosso caminho, eles conhecem tudo o que diz respeito à nossa caminhada. E dessa forma nós
E dessa forma nós, às vezes não aceitamos muito bem, não é? Não aceitamos muito bem. Por exemplo, o processo da morte, não é? Os seres humanos enfrentam duas causas de morte, do mesmo livro. Os seres humanos enfrentam duas causas de morte: a morte prematura e a morte resultando da exaustão do período natural da nossa vida, que é o percurso que nós já percorremos, porque nós não sabemos. A morte prematura pode ser evitada graças aos métodos ensinados, o prolongamento da vida. No entanto, quando a causa da morte é a exaustão do período natural da vida, é como uma lamparina cujo óleo se consumiu. Não há nenhuma forma de evitar a morte ludibriando-a. Tens que te preparar para partir. Devido ao nosso karma, todos nós temos um determinado tempo de vida. E isso é uma realidade que nós sabemos. Nós já temos um trajeto. Nós viemos cumprir, vieram aqui cumprir as vossas obrigações. Vieram cumprir, nós todos, os nossos reajustes, pagar as nossas dívidas kármicas, carregar a nossa herança transcendental, não é? Dar assistência, pagar as nossas dívidas, os nossos cobradores, obsessores. Nesta vida, é nesta vida que se paga. E quando ela se esgota, a nossa vida, ela é extremamente difícil prolongá-lo. No entanto, uma pessoa que tenha aperfeiçoado as práticas avançadas pode ultrapassar até mesmo esse limite e prolongar a sua vida. Há uma tradição segundo a qual são por vezes informados pelos seus professores, os nossos mentores, mentores, guias espirituais, sobre a duração da sua vida. Porém, eles sabem que através da força da própria prática, da pureza e ligação com os seus respectivos conscientes e das respectivas práticas e do benefício do seu trabalho, podem viver mais tempo. Por outro lado, diz que se é apenas um tipo qualquer de obstáculos que nos ameaça com uma morte prematura, ela pode ser evitada mais facilmente, desde que saibamos de antemão, como é evidente. Nos ensinamentos sobre a vida e nos textos médicos encontramos descrições de sinais que advertem para o perigo de uma morte iminente, alguns prevendo a morte com alguns anos ou meses de antecedência e outros com apenas algumas semanas ou dias de avanços. Eles incluem sinais físicos, determinados tipos de sonhos e investigações específicas com recursos a métodos de observação da sua própria individualidade. Infelizmente, apenas alguém com um conhecimento especializado será capaz de interpretar estes sinais, porque a sua finalidade é prevenir
uma pessoa para o facto da sua vida correr perigo e alertá-la para a necessidade de recorrer às práticas que prolonguem a vida, além destes obstáculos ocorrerem. Qualquer prática espiritual que realizamos, uma vez que, aqui a prática espiritual sempre entrará em acordo, não é? Nós temos essa percepção às vezes nas nossas sintonias, nas vossas harmonias, vocês na vossa condição podem ter a percepção de um familiar que vai partir para o etérico, que vai partir deste mundo. Podem ter a percepção de quem não lhes seja nada. Pode-vos vir por intermédio de sonho, porque o nosso sonho, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso sonho revela-se muita coisa que não se revela na vida acordado. Nos nossos relacionamentos. O nosso sonho nos traduz muitas coisas que um sonho não é uma condição qualquer. Um sonho é uma condição única. Nós, na realidade, poderemos ter sonhos que nos agoniem, que nos causem arrepios, que nos causem, como eu há pouco falei na noite, não é? Nos sonhos, os nossos sonhos é algo que nos transmite muita e muita e muita coisa. Nós damos valor quando estamos acordados, não é? A vossa condição. Quando estamos acordados, nós pensamos que é a parte que nós temos que tirar, acordados, vós, pensamos que é a parte que temos que tirar das lições da vida. Não. Muitas lições da nossa vida, muitos conhecimentos vossos são traduzidos nos sonhos. Em sonhos, do qual vocês às vezes não ligam, não juntam, não fazem a conclusão, não se metem a pensar muito bem o que é que poderá ser, o que é que poderá querer dizer aquele sonho, o que é que sonhar com esta pessoa, o que é que quis dizer, sonhar com aquela pessoa, o que é que quis dizer, sonhar com a vizinha, o que é que quis dizer, com o pai, com a mãe, que inclusive já partiu, com o irmão, com o marido que estão vivos, com o filho, com pessoas que vocês, comigo, por exemplo, que me veem, com outras pessoas que veem no YouTube, em vídeos, pessoas da doutrina, pessoas fora da doutrina, tudo na vossa mente funciona, não é à toa. Como eu sempre digo, a nossa mente, quem conhece a mente por dentro, não é? Penso que estarão aqui algumas pessoas no grupo conhecedoras de como é formada a nossa mente por dentro. Eu conheço todos os canais, todas as cavidades, como é formada, conheço, enfim, por a minha condição de trabalho, é da coisa mais complexa que há. É da condição mais frágil que há. É a nossa mente. Mas é na nossa mente que se processam todos os dados da nossa evolução. É na nossa mente que nós vamos buscar as vossas condições mediúnicas. É na vossa mente que vos traz, por exemplo, a gente aleija um braço, fez um corte num braço, o corte é aqui, a dor está aqui,
Não, a dor está aqui. Ela é transmitida da nossa mente para dizer que a dor está aqui, que cortou o braço, partiu uma perna, ela anda lá embaixo, não é? Uma perna. Lá é que dói, não é? Pois é, mas o comando partiu da nossa mente. Aqui é que disse que partiu a perna, que dói. O quanto dói. Pois é. Nós sofremos as enfermidades das mais variadas formas, maneiras e feitios. Todas as condições são traduzidas por a nossa mente, o nosso cérebro. E à noite, o sonho, ele muitas vezes ele vem para vos traduzir algo de novo a vós. Poderão não compreender, poderão não perceber, poderão aí pecam, não é por inércia, pecam por não conhecimento, mas deveriam procurar buscar o conhecimento. Hoje é tão fácil vocês interpretarem os vossos sonhos, não é? Os vossos gostos, os vossos desgostos. É tão fácil. Nós temos uma condição de interpretação que nós hoje quase, embora seja um pouco prematuro, não é? Falar de cada um, porque cada um é como cada um, não é? Porque nós realmente os nossos sonhos durante a noite, nós devemos realmente tentar interpretar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos eles querem dizer muita coisa a vós. É por isso que nunca, não é à toa que vocês sonham, não é? Não é porque o sonho é agradável ou desagradável, como eu falei esta manhã, houve algum tempo eu tinha medo da noite, não é? Mas eu não tinha medo, não era dos meus sonhos, era das visualizações que eu tinha realmente nos meus sonhos. Era realmente as visualizações nos sonhos, as condições que eram dos sonhos. Claro que dizem-me assim, eu não fui tentar interpretar, eu fui tentar interpretar. Cheguei a alguma conclusão. Cheguei a alguma conclusão. Passado algum tempo, melhorou. Melhorou, claro que com ajuda, não é? Com ajuda. Agora, hoje eu continuo a sonhar. Porque sonhar é bom. Sonhar faz parte da essência humana, não é? Sonhar faz parte da essência humana. E sonhar à noite, então pode ser bom, pode ser mau. Pode ser bom, pode ser mau. Porque, na realidade,
esses espíritos, eles vêm, para vós termos a noção, um espírito, ele atravessa os elementos da natureza todos, os 4 elementos da natureza, até o fogo, um espírito atravessa, terra, ar, fogo, água, atravessa. Ele tem a condição de se projetar nos vossos sonhos. E os nossos sonhos às vezes, eles querem dizer muito. Então, nem sempre é de desequilíbrio, nem sempre é de desarmonia. Às vezes é transmissões, às vezes é conhecimento para vós transmitirdes a outra pessoa. Aqui existe a parte cética, não é? Existe a parte cética sobre transmissão de mensagens, não é? Existe a parte que nós poderemos dizer que são céticos, não acreditam, não é? Pois é. Só que seja cético ou não, acredite ou não, as condições, elas aparecem, se manifestam em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa essas condições aparecem e se manifestam. Aqui nós dizemos assim, eu sou médium, porque ser médium, se calhar pensam que são super-homens. Eu sou médium, eu estou bem, eu estou light, eu estou numa condição que não me afeta. Mas vós, desse lado, sabem que não é assim. Muitas vezes vós se assustam com os vossos sonhos. Muitas vezes vós se interrogam com os vossos sonhos. Muitas vezes vós poderão receber comunicações de familiares, amigos, nos vossos sonhos. O nosso sonho é uma parte importante da nossa evolução. Não é dizer assim, estou dormindo, não conta. Não, conta muito. É por isso que uma boa preparação, quando nós nos vamos deitar, uma preparação é boa, porque na realidade nós vamos preparados para descansar, nós vamos harmonizados, nós vamos equilibrados, nós vamos prontos para um verdadeiro descanso. Na vossa cama, sem terem pesadelos nem sobressaltos. Agora assim, a nossa mente, ela é muito laboriosa, ela é muito matreira às vezes, não é? A nossa mente, ela nos ajuda e nos prejudica. A nossa mente pode ser nossa amiga e nossa inimiga. A nossa mente, certo e determinado dia, um mentor me disse, meu filho, vós caminha com 2 amigos, com um amigo e um inimigo. Pois é, um inimigo e um amigo. Pois é. Eu, claro, tive que perguntar, não é? Tive que perguntar quem era o amigo. O amigo é a nossa essência, é o nosso coração. É o que está guardado dentro desta caixinha que nós dizemos que é o coração, a nossa essência, mas não está no coração, está entre a traqueia e o coração. Uma peçazinha que está aqui que se chama o timo. Penso, já todos sabem, ouviram falar. O timo, está no timo. Esse timo, que é uma pecinha tão pequenina, está lá guardado. É o nosso grande amigo. O nosso inimigo
é o nosso pensamento. Porque se pensarem bem, o nosso pensamento, ele é nosso inimigo. Às vezes, outras vezes é o nosso amigo. Ele não tem lado para estar. Tanto nos defende como nos derruba. O nosso pensamento tanto tem pensamentos positivos como tem pensamentos negativos. Dependendo da circunstância em que nos encontramos. Assim as energias que chegam até nós. Neste momento, por exemplo, estou gravando o vídeo. Salve Deus! Estou gravando o vídeo. Como sempre, vovozinha Maria Conga está aqui me dando, me ajudando nesta condição do vídeo, não é? Com certeza que sim. Mas o meu mentor. Mas ali à minha frente também tenho alguns irmãozinhos que estão absorvendo, que estão ouvindo, que estão absorvendo esta energia, sintonia. É por isso que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca, 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 nunca. Vós, no vosso lar, poderão pensar que estão sozinhos, poderão pensar, olhar, não verem ninguém, físico. Pois é. Mas estão sempre acompanhados. Meus irmãos, minhas irmãs, falei na morte, texto tirado deste livro, não é? O livro tibetano da vida e da morte. É um livro muito interessante que, inclusive, eu aconselho a quem tiver oportunidade de ler. Quem tiver oportunidade de ler. Entre outros livros, porque são tudo estes livros foram escritos por grandes médiuns, não é? Grandes pessoas, grandes conhecedores, grandes sábios, não é? Grandiosos espíritos, não é? Que nos transmitiram o conhecimento deles. Isto não é ficção, isto não é de modo algum ficção, não é? Isto é a realidade nossa, Falei da morte, falei da nossa vida, jornada, falei dos sonhos, falei, acima de tudo, falei do que condições para nos fazer bem. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o último vídeo de hoje, não é? Vou estar já ocupado, já não vou ter oportunidade de fazer. Assim, desta forma, visualizando a todos vós, eu já não, são 58 minutos. Eu queria fazer aqui um vídeo, já tinha aqui preparado, não é? Para falar aqui nos nossos irmãos, os nossos irmãos aqui do nosso grupo, não é? Que não se vê, enfim, esta bagaceira ficou branco, não é? Mas já tinha aqui para falar do povo aqui do mundo espiritual, cada um, mas 59 minutos e 32 segundos, impensável ir falar aqui. Chegou uma hora. Meus irmãos, minhas irmãs, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp Mundo Espiritual. A todos eu desejo um lindo e abençoado dia, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe. E uma hora certa, e 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos,
e até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade.